Com mais de 1 km de comprimento e quase 100 metros de largura, a Avenida da Liberdade, com o seu quase século e meio de vida, é muito mais que o mero boulevard, cópia dos Champs-Élysées ou das Ramblas. Quiosques, jardins, estátuas e calçada à portuguesa decoram um conjunto classificado há uma década, com imóveis antigos e premiados, um dos melhores centros comerciais a céu aberto da Europa, o dono da maior concentração de lojas de luxo do país, um verdadeiro Luxury District, com o metro quadrado mais caro, que a tornou a 35ª avenida mais cara do mundo. Toda a gente conhece a Avenida da Liberdade, mas até que ponto conhece os seus segredos, as suas riquezas, a sua energia? De sábado, dia 6 até sexta, 12 de maio, está a decorrer a primeira edição da Avenida Open Week. Durante uma semana, visitas guiadas, exposições e workshops gratuitos vão animar vários espaços da artéria mais icónica da cidade de Lisboa. Para nos falar desta iniciativa, convidei a Rita Silvério Marques. Ela é mãe, voluntária, gestora e maratonista que dirige a Associação Avenida da Liberdade. Olá, Rita, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador. Muito obrigado, João, e muito obrigado por me convidares para estar aqui hoje. É um grande prazer estar aqui a falar contigo. Tu que tens estes pais extraordinários, o teu pai médico no IPO, a tua mãe engenheira eletrotécnica. A quem se deve esta eletrificação de grande parte do Alentejo? Exatamente, por acaso na altura não havia muitas mulheres a trabalhar numa área tão técnica. Exatamente. E cresci realmente num ambiente muito diferente. Um pai, obviamente, muito ocupado e com uma profissão difícil, não é? Exatamente, Trabalhar no IPO, a lidar com pessoas, infelizmente, com doenças terminais, infelizmente muitas vezes, e a minha mãe a fazer... Hematólogo, a especialidade dele, hematologia. Hematologia, portanto, linfomas, leucemias, enfim, aquelas coisas horríveis que esperamos que não passe pela nossa vida, mas que na verdade fizeram parte da minha infância, porque nós íamos muitas vezes buscar o meu pai, enfim. E a minha mãe, que viajava bastante, porque efetivamente algumas das aldeias de Portugal, nomeadamente a zona do Alentejo e o Algarve, têm eletricidade graças ao trabalho da minha mãe e da equipa na altura. Portanto, trabalhou a vida toda na EDP e tens também um irmão extraordinário que é físico, matemático, músico de jazz. Exatamente. É extraordinário. Ou seja, o Gonçalo é muito diferente de mim, aquilo que escolheu fazer. Ele estava na Faculdade de Ciências e eu estava a estudar Gestão na Católica e acho que temos uma relação, eu acho que mágica, e que vem dessa diferença que temos entre os dois. Ele tirou matemática, aliás, ele tirou física e depois tirou mestrado em matemática e tornou-se professor e músico, compositor de trompete. Especialista em jazz, e é muito giro. Nada a ver com aquilo que eu faço no dia-a-dia. Sim, mas tu tens uma grande admiração por ele, que também é muito engraçado, complementa-vos imenso, que é muito curioso. E depois tens outra coisa extraordinária, tu nasceste no ano da Revolução, mas dia 11 de setembro, exatamente como a minha mãe. A minha mãe diz sempre, não, faço anos a 11 de setembro, dizia a minha mãe, nada se passa a 11 de setembro, é uma grande pena. Até que aconteceu o 11 de setembro, agora as pessoas lembram sempre, e ela sim, mas só os árabes, como ela dizia, só os árabes muçulmanos é que fazem festa neste dia, como ela dizia. Não, realmente era uma data absolutamente hoje banal, icónica, não é? E hoje em dia é icónica, e eu obviamente nunca me vou esquecer esse ano, porque eu tinha sido mãe há 10 dias e foi a primeira saída 2001. Que eu fiz com o meu marido, íamos jantar fora no dia 11 a celebrar os meus anos, claro, não é? Claro. Os meus pais ficaram com a bebê e íamos os dois, e obviamente passámos o jantar a falar daquilo que tinha acontecido e que se tinha passado. O mundo estava a mudar completamente. O mundo mudou, eu acho que nunca mais foi o mesmo também desde esse... E tu és das primeiríssimas que estudaste Gestão na Católica e depois na École Supérieure de Comércio de Dijon, onde comeste com certeza muita mostarda. O reino da mostarda. Exatamente. E do vinho, atenção, e do vinho também é bom, não é? Bom Borgonha. É de lá. É de lá, e nós fazíamos por acaso na altura uns encontros muito giros entre estudantes, eu era a única portuguesa que estava lá, portanto fui adotada por outras nacionalidades, e os nossos jantares levava-se ou vinho, ou pão, ou queijo. E chegava perfeitamente, não era? Um divertimento. Que giro. Fizeste este Erasmus, depois trabalhaste também na Philips, em Paris, e depois andaste nesta alternância entre as lojas de desporto, não é? Da Decathlon, quando a Decathlon... tinhas 23 anos, eras uma miúda, isto já foi há tantos anos, a Decathlon, que estava a dar os primeiros passos na internacionalização. Exatamente, ou seja, eu tive a sorte de ir trabalhar para a sede Worldwide em Lille, e na altura não haviam muitos estrangeiros, eles estavam a começar, eles já tinham algumas lojas em Espanha, mas hoje em dia estão em... mais de 100 países, certamente. Claro. Mas foi muito giro. Depois também em Boston também era com eles? Em Boston também foi a Decathlon, ou seja, eles durante um período compraram uma cadeia americana. Infelizmente não correu muito bem nos anos em que eu estive lá. Obviamente aberto, mas depois, mais tarde, acabaram mesmo por fechar. Assim, mas foi um grande desafio. Eu posso lhe dizer, eu sendo portuguesa, trabalhar com franceses, a tentar educar americanos, foi assim um filme. Sim, é um mas desafio. Muito giro, foi um desafio. Nada que te afaste ou que te faça medo. Nada. Só aprendi e só cresci com essa experiência. Beckenzer, Calgon, Carrefour, Auchan, Ikea, cá em Portugal, e entraste depois nas maratonas. A primeira faz agora 20 anos. Sim, fez precisamente este ano 20 anos que fiz a primeira maratona, que foi a Maratona de Nova Iorque. Eu na altura estava a viver em Boston.
E não sabia o que é que era... 42 quilómetros, meu Deus. 42 quilómetros. Eu não sabia o que é que era correr. Mas tu nunca disse que tinhas corrido numa nunca prova tinha grande mais de 10 corrido quilómetros. nunca tinha corrido prova nenhuma oficial, portanto eu não sabia o que é que era. E portanto, sem a noção, às vezes é fácil de cometer estas loucuras. Sim. Eu basicamente comecei a treinar um bocadinho mais ao fim de semana. Eu acho que a corrida é uma coisa que nos equilibra muito psicologicamente e obviamente fisicamente também. A minha filha tinha 1 ano, era nova e efetivamente era se calhar algumas vezes um escape. Nova Iorque foi porque senti que era um desafio. E era um desafio sem ter bem a consciência daquilo que eu ia fazer, não é? E depois eu lembro-me quando fui correr a maratona, dizia, mas quanto tempo é que vais fazer? Eu acho que vou fazer abaixo de 4 horas, porque eu não me imagino correr 4 horas, portanto tem que ser menos. Sim. E efetivamente fiz menos e apercebi-me que era um grande feito para a primeira maratona. E obviamente que no dia a seguir eu não andava, praticamente. Não subia escadas. Não subia escadas, mas tirando isso estava com o orgulho do tamanho do mundo, porque obviamente que há assim umas endorfinas especiais na corrida que liberta e dá-nos uma grande alegria, uma grande felicidade. Como é que e desde aí não parei. A perda de peso? Tu sentes, quanto é que se perde a correr uma maratona destas? Ou com a prática vai sendo menos? Vai sendo, não, eu agora atualmente já não perco praticamente peso nenhum. Às vezes 1 quilo, 2 quilos, mas tipicamente mantenho mais ou menos o mesmo peso. Mas também hidratando ao mesmo tempo? Sim, sim, a pessoa bebe muitos líquidos e tem que comer. Eu tipicamente não gosto muito de comer em provas. Não, durante sim. Também? Porque senão são mesmo muitos quilómetros sem comer nada. Tem que se comer ou gel, mesmo é tipo de runners. Eu gosto cada vez mais de pôr comer frutos secos, tâmaras com flor de sal, é assim a minha receita. Com um bocadinho de sal, porque o sal evita as queimbras. E portanto não sabia. Pensava que era mais o potássio ou uma coisa assim, banana. Banana às vezes como, mas não é muito prático de levar, portanto só como se estiver ao longo da prova. Okay. Mas sim, tem mesmo que se comer, são muitas horas sem... tornou-se uma paixão, um estilo de vida. Depois, foi uma paixão, depois basicamente eu engravidei do Martim, o meu segundo filho. Pois, porque isto foi meses antes de engravidar dele. Isto foi meses antes de engravidar do Martim. E pensei, não é porque ele nasceu que eu não volto a correr maratonas, e então cometi a loucura, 8 meses depois fui correr a maratona de Paris. Já estava de volta em Portugal, portanto já tinha saído dos Estados Unidos e fui correr a maratona de Paris. Depois parei realmente 5 anos e depois voltei a Nova Iorque e de repente vi, mas estas datas vai haver a maratona. Bem, então se eu corresse a maratona nestas férias. E foi assim que veio a minha terceira maratona e assim sucessivamente até mais de 20. Voltaste para o Porto, não é? Trabalhaste depois na Sport Zone, sempre em trabalhar em desporto também. Como tu dizes, desde essa data eu vivo na A1, entre o Porto e cá. Andei para lá, andei para cá. Pronto, e tens já os teus filhos, a Matilde já crescida, já a trabalhar, Exatamente. O Martim também já tem 18, está ainda nova. O Martim está 18, está aqui na Nova em Lisboa e por essa razão eu hoje, seja por estar obviamente muito ligada à Avenida da Liberdade pelo trabalho na associação e por ter 2 filhos em Lisboa, passo muito tempo cá. Vês cá, muito, portanto, claro. Daí o A1, viveres aqui na A1, que é extraordinário. Mas depois nunca deixaste mais maratonas, não é? Em 2015 foste à ultramaratona em Cape Town. Fizemos uma ultramaratona, portanto eu depois tive a sorte de me casar pela segunda vez com uma pessoa que também me acompanha nestas provas e, portanto, nós fazemos várias provas em conjunto, nomeadamente quando estávamos à procura do nosso destino de lua de mel, estávamos indecisos entre a África do Sul e a América Latina e percebemos que havia uma prova que é uma ultramaratona que se chama Two Oceans, que é absolutamente fantástica, porque faz os 2 oceanos, é lindíssimo. E o Índico. Exatamente. E nós resolvemos fazer a nossa lua de mel na África do Sul, em Cape Town e também noutras zonas, precisamente para correr essa prova durante a nossa lua de mel. 54 e lá fizemos os 154 km. Claro que acabámos juntos, não é? Mal seria, porque tínhamos acabado de casar. Quem viveu isso, podem vir todas as crises. Exatamente. E foi uma experiência única, muito boa para os dois. Agora estivemos juntos, depois já fizemos várias provas juntos em Boston, que foi em 2000 e, sei lá, foi há 3 anos atrás. Já fizeste mais de... Fiz mais de 20, fiz 21 maratonas. Meu Deus, impressionante. E também aquela em Tóquio, fala-me daquela de Tóquio. Em Tóquio faz foi. Parte de um conjunto. Portanto, basicamente, nas maratonas existe uma coisa que são as Six Majors, que é um bocadinho toda a gente quer fazer estas Six Major Marathons. E só me faltava Tóquio. E nós Quais tínhamos, são já agora? Boston, deve ser? Ou Nova Iorque? É Boston, Berlim, Chicago, Londres e Tóquio. Tóquio, falta-me uma. Portanto, e Nova Iorque, claro. Nova Iorque que eu fiz várias vezes. Tá bem. Mas faltava-nos Tóquio e nós tínhamos Tóquio como marcado. Os 5 mais, o Big Five. Exatamente como os Big Five. Exatamente. Aliás, parece que em breve vai haver também uma prova na África do Sul e, portanto, vão juntar mais provas e vão se tornar 7 Majors e fala-se até de 8 Majors.
e juntar a Sydney, o que vai ser Mais de ótimo. 20, Tóquio foi excepcional. Que giro. Tóquio foi excepcional para já porque nós tínhamos Tóquio marcado para 2020 e não fomos, nós tínhamos o nosso voo a 28 de fevereiro. O Covid, se recorda, fechou em março. Rodas fechou em março. Exato. O que é que aconteceu? Foi nós achámos que não íamos deixar 4 filhos na dúvida se podíamos voltar ou não e, portanto, não fomos, perdemos a viagem e esperámos 3 anos e fomos agora em 2023 e foi uma experiência incrível. Este ano? Fui este ano, foi agora em março, dia 5 de março, e assim terminei a carreira. Não quer dizer que não volto, aliás, tenho mais maratonas previstas, mas estas 6 já estão despachadas. Vamos lá. E depois fui ao Japão, que é um país incrível. E que nos marca de uma forma extraordinária. Recomendo mesmo. Uma cultura completamente diferente. Completamente diferente, superior. Aquela calma, aquele silêncio, a organização. Incrível mesmo, muito bom mesmo. A limpeza é incrível, fiquei fascinado com a limpeza dos carros do lixo, não é possível estarem todos parecem novos. Mas ninguém guarda nada, ninguém põe nada na rua. São muito avançados em muitas coisas, o que é muito engraçado. Mesmo, e tu pertences ao Clube do Stress de Lisboa, ao Basto Equipa do Porto. Exato. Das 5 ou 6 grandes maratonas que já fizeste, falaste disso. Houve também, além disso, há as viagens, não é? Em dezembro de há 2 anos fizeste uma maravilhosa. Fiz uma viagem muito gira. A Matilde teve a sorte e o mérito de fazer Erasmus na Califórnia, numa grande faculdade em LA. E eu resolvi levar o Martim, antes de entrar na faculdade, a mostrar-lhe um bocadinho, quando nós somos bons alunos, o que é que se calhar temos acesso na vida, não é? Exato. E então fizemos os três uma viagem muito gira, em que começámos em São Francisco e terminámos em San Diego, sempre pela costa. Eles são os 2 surfistas, portanto eles surfavam, eu corri um bocadinho, mas também descansava na praia enquanto eles surfavam, acompanhava-os e é lindíssimo. Museus incríveis, paisagens incríveis. Museus, paisagens, muito giro mesmo. As lojas fashion também, porque não? Também, muitíssimo. Em LA é assim, eu gosto imenso de visitar retalho, qualquer tipo de retalho, apesar de ter trabalhado mais em desporto. Mas o meu trabalho sempre foi ver espaços e conceitos incríveis. Agora, com a Avenida Liberdade tens isso, não é? Não pode ser mais variedade. Incrível, incrível. Esta viagem também, tive uma grande inveja quando vi isto, porque realmente é ser fantástico pegar os seus filhos mesmo. E fazer esta viagem da costa. Foi uma experiência muito gira. Com os seus filhos mais velhos. Neste momento és diretora executiva desta AAL, desta Associação Avenida da Liberdade. Tu já estavas aqui há uns anos, há 3 anos que estavas lá. Exato. Mas agora estás mesmo a dirigir. Eu estava como não executiva. Eu comecei, na altura estava a trabalhar no grupo, não sei qual, e falaram da associação que eu efetivamente não conhecia. O que é que acontecia? Portanto, a associação tem 12 anos, foi fundada em 2011 e depois, obviamente, quando as coisas correm muito bem, se calhar há menos vontade e necessidade de reunir, de gerar este espírito de associativismo que eu acho que é tão importante. Em 2020, precisamente por causa do Covid, de repente deixámos de ter estrangeiros e visitantes na Avenida da Liberdade e, portanto, foi preciso reunirmos todos novamente e dizer, então, como é que nós convidamos as pessoas e os portugueses, porque na altura aqui, não vinham assim tanto à Avenida da Liberdade, a vir aqui e passar tempo aqui e mostramos que somos o melhor centro comercial a céu aberto e temos espaços incríveis e pronto, e assim surgiu a minha integração na direção da associação. Portanto, desenvolvi uma série de ideias e rapidamente fui convidada para integrar a direção. Somos a sorte de ter uma direção muito coesa, pessoas de vários espaços, portanto ali o Pedro da Rosa e Teixeira, o Pedro Mendes Leal do Hotel Valverde, o Eric da Cushman e a Sandra também da Cushman, e somos uma equipa que nos complementamos imenso. E no final do ano eu estava mais disponível e tive um convite para ser executiva e realmente dar aqui uma outra vida à associação, e daí surgiram um conjunto de iniciativas, nomeadamente a Open Week, que já vamos falar certamente mais à frente. Sim. Porque efetivamente a associação passou para outro patamar de iniciativas, de coisas, de projetos que nós podemos ter em conjunto. Vamos falar disso, vamos falar certamente dos grupos de trabalho também. A ideia é também um bocado defender o interesse de todos os associados, e tem associados muito, muito variados, de cultura, a retalho, de luxo. Absolutamente. A escritórios grandes e pequenos, dos maiores da avenida. E não sei o quê, estão lá todos, os advogados muito importantes. Temos vários advogados, temos a tranquilidade, temos a vanguarda. Uma artéria que junta... Por acaso ainda não temos banca, mas é um grande desafio, tem que trazer a banca. Não há já nenhuma banca neste momento? Ainda não. Do BES, que era ali? Não, nós não temos banca como associado, mas existe na Avenida. Existe na Avenida. Portanto, há potencial. Depois pode ser, a seguir esta entrevista, que hajam mais que queiram se juntar a nós. Exato, vão ficar com certeza sensibilizados para isto. Potenciar o tráfego de visitantes e de consumidores da Avenida, gerar visibilidade mediática, é o que estás a fazer agora também, e posicionar a Avenida Liberdade como um destino de lazer e de consumo e um dos melhores centros comerciais a céu aberto da Europa. De facto as pessoas
tu vês cada vez mais, além de ser muito bonita a avenida, os passeios são lindos, as fontes, e que já vem desde Marquês de Pombal, que não quis secar aqueles riozinhos e usou-os naqueles jardins. Isso é impressionante, a evolução de tudo repara aquilo. uma coisa, repara o verde e a dimensão de verde que tem. Eu não consigo. A Avenida da Liberdade para mim começa cá em cima, no Parque Eduardo VII. Exato. E aliás os nossos associados começam precisamente aí com o Praia e com o Eleven, cá em cima temos o Ritz. Exatamente. E portanto realmente é uma dimensão que as grandes avenidas do mundo não têm aquele pulmão que nós temos ali. E portanto, efetivamente, apesar de em teoria começar no Marquês de Pombal, nós assumimos cá de cima e vamos até lá abaixo aos restauradores. É realmente uma avenida muito, muito especial. Esta avenida, que agora vocês com esta ideia, há muitas coisas que se podem consultar. Estão em imensas plataformas digitais, desde o LinkedIn ao Facebook ao Instagram, e temos o próprio site também, não é? Exato. Que é aveliberdade.com, não é? Exatamente, assim. Avenida da Liberdade. Avenida da Liberdade, tudo escrito por extenso? Ok, todos podem sair ver todos os associados que estão nesta associação. Já, se não me engano, estão 72. 72 já? De crescer. Então, entre ontem e hoje, alguém se juntou, ainda bem, parabéns, bem-vindo. Exatamente, é assim mesmo. Entre cultura, hotelaria, restauração, comércio e escritórios, muita gente que apostados em fazer desta avenida realmente que já é importante e já é icónica, fazer uma coisa ainda mais conhecida. É muito giro porque tem esta origem no passeio público, não é? Que era de 1764, que na altura era morado, e foi preciso voltar o rei Dom João VI em 1821 para derrubar os muros, para que toda a gente usufruísse este passeio público que estendeu, depois ele foi esticado em 1800, no final de 800, o passeio público ia só, acho que não me engano, dos restauradores até à zona do Parque Mayer e ficava por ali. E depois então ele esticou até lá acima, à imagem dos boulevards mais famosos de Paris, tem prédios emblemáticos, comércio de luxo, é uma avenida muito gira, é uma zona tax-free, é preciso dizer isso, é muito importante, palco dos desfiles das festas da cidade, e onde as pessoas podem realmente encontrar tudo e mais alguma coisa de grande qualidade. O que é que mudou na Avenida com esta associação da Avenida da Liberdade? Eu acho que efetivamente nós começámos a trabalhar de uma forma diferente, ou seja, os associados não trabalham só para si, evidentemente, mas também o interesse de o melhor pelo comum. E hoje, se calhar, tínhamos escritórios em que as pessoas iam trabalhar, entravam e saíam, e hoje começam a perceber outras coisas que podem fazer na avenida, ficar lá, os espaços que podem frequentar, restaurantes e também espetáculos, não é? Com tantas salas ali tão ativas. E, portanto, efetivamente é pensar um bocadinho no todo e não só em si. E acho que tem sido muito interessante até, inclusive, a trabalhar com os escritórios, porque junta as pessoas no mesmo universo. Tem sido muito bom. Vocês têm estes 4 grupos de trabalhos, tem o Grupo Feira, o Grupo Cultura, exatamente. o Grupo Feira tem a ver com aquela feira que acontece. Exatamente, isso foi uma das inovações que nós lançámos este ano. Nós temos uma feira que é gerida pela associação e depois obviamente tem colaboração já há muitos anos, desde 2011, e foi uma das razões da criação da associação. É gerida obviamente com o apoio da Junta de Freguesia. No segundo fim de semana do mês, não é? No segundo fim de semana de cada mês. E depois, a partir de maio de agora até outubro, também no quarto sábado e na quinta-feira anterior. É uma feira basicamente de antiguidades, mas também tem artesanato, tem muitas coisas. É uma feira bastante que dá para isso. E dá, sem dúvida nenhuma. É muito bom. E essa feira, nós estamos criámos um grupo de trabalho para precisamente tornar a feira mais dinâmica, também uma imagem mais Avenida da Liberdade, estamos a trabalhar esse projeto. Temos outro grupo que trabalha à parte, o Grupo da Cultura, muito interessante. Tenho, por exemplo, para a semana uma reunião em que junta os meus associados de hotelaria e de cultura, de maneira a que comuniquem entre eles da melhor forma, que todos os hotéis tenham acesso aos grandes eventos que estão a acontecer naquele momento. As sinergias que podem acontecer criar, super naturais. Claro que sim. Portanto, até tem ali o São Jorge, tem ali o Parque Mayer. São Jorge, o Parque Mayer, o Coliseu, o Tivoli. Tantos tudo isso está nessa esfera de influência. Está tudo nesta esfera, exatamente. Grupo Internacional é o quê? O Grupo Internacional temos um objetivo muito claro, que é garantir que todos os estrangeiros que entram em Portugal param na Avenida da Liberdade e que não vão diretos para o Algarve e nem sequer visitam Lisboa. Exato. E, portanto, em Lisboa a Avenida da Liberdade é destino, mas não é o primeiro destino. É um dos destinos. Sim. E o objetivo também é que estejamos assim no pódio dos destinos. E, portanto, só a título de curiosidade, eu contactei há poucas semanas os 23 operadores turísticos que operam a Grande Lisboa, portanto,
os autocarros que se vêm passar, os grupos de caminheiros, só 2 deles paravam na Avenida da Liberdade. E com uma conversa connosco, há vários que se querem juntar e fazer passeios porque a Avenida da Liberdade, como disseste, João, tem imensa história. Não é? E, portanto, há muita coisa que se pode fazer estátuas, ali. Eu não sei o que, é muito curioso. Imensa coisa. E depois o grupo Solidariedade, isso é uma coisa que tem muito a ver contigo. Rita, tu também dás cartas, é uma das coisas, as causas sociais é uma coisa que tu também te ocupas muito, como, por exemplo, a comunidade de Vida e Paz, é uma coisa que tem a ver com o sem-abrigo, onde tu começaste a ter mais tempo também para te ocupar disso. Exatamente, ou seja, eu acho que quando se tem uma família grande, 4 filhos, às vezes é difícil dedicar muito tempo aos outros, mas quando se começa a ter um bocadinho mais de tempo, eu acho que tem que se mesmo dedicar a quem mais precisa, e obviamente a situação de sem-abrigo é uma situação que todos somos muito críticos. Fiz uma colaboração muito interessante com a comunidade de Vida e Paz na altura do Natal, que adorei, e agora estamos a perceber que atrás da Avenida da Liberdade, na Rua de São José, existe um restaurante que se chama É um Restaurante, e que pertence à Associação Crescer, em que basicamente emprega sem-abrigos, e portanto sem-abrigos que já não são sem-abrigos e que retomam a vida normal e que depois começam a trabalhar ali, e depois amanhã podem trabalhar noutro restaurante qualquer ou noutro hotel qualquer. Houve também apoio que tu deste a famílias ucranianas, mas isso foi tu pessoalmente? Isso foi mesmo até puxado, curiosamente, por um dos nossos associados da Planet, o João, que é das pessoas mais humanitárias que eu conheço, e que foi puxando outros associados e os vários hotéis da Avenida também a colaborarem. Portanto, nós, sem comunicar, a verdade é que muitos ucranianos foram hospedados em hotéis, seja na Avenida, seja hotéis de grupos da Avenida. Hoje em dia, o objetivo deste grupo de trabalho é precisamente tornar a nossa política mais consistente e apoiar o mais possível também a comunidade local, porque apoiar os projetos que estão ali à volta, lá está estes projetos a crescer. Existe também uma mercearia solidária da Junta de Freguesia, em que... ali é Santo António, não é? É a Junta de Santo António, em que basicamente as pessoas vão lá comprar produtos com Santo António, ou seja, não pagam com dinheiro fictício, mas têm aquela sensação de pagar para não terem a sensação que estão a receber. Só receber. Há imensos espaços na Avenida também, a colaborarem com alimentação, com produtos para essa mercearia. Mas claro, com o ReFood e coisas também podem dar uma ajuda. Também. Por acaso ainda não falámos com o ReFood, mas lá está, estamos precisamente a montar a nossa estratégia de apoio social. Temos vários associados que querem participar e, portanto, associados que não têm nada a ver com causas sociais, lojas de luxo, mas que querem ter a sua política também social associada a importante. Nós. E é muito importante. É bom estarem abertos para isso. Tu és um bom exemplo para divulgar isso, Rita, com a tua vida toda, com tudo o que tens feito. A Avenida Open Week, então, vai ser promovida pela vossa associação. É a primeira edição, esta, portanto, de 6 a 12 de maio, dura desta artéria mais icónica de Lisboa, com visitas guiadas, exposições e workshops gratuitos. Vamos fazer as inscrições, que foi uma loucura, há muitas coisas que estão completamente esgotadas, se não estão todas já. Isso é ótimo, mas a gente deve divulgar a mesma, porque quanto a nossa gente para despertar para as devemos pessoas. Até porque há uma série de eventos que são abertos, ou seja, aqueles que tinham lotação estão praticamente todos esgotados. Evidentemente pode-se ir ver ao site, pode haver ainda um ou outro lugar, mas vão esgotar rapidamente. No entanto, há uma série de eventos em espaços que estão abertos, desde em lojas, em orivesarias, na Torres é aberto, na Guess também é aberto, há uma série de espaços abertos, há inclusive também a mais pequena casa de banho com uma exposição da Junta de Freguesia, giríssimo essa iniciativa da Junta de Freguesia, também uma exposição Ilustra Boom, não é? Ilustra Boom WC-BD, uma exposição de banda desenhada de Osvaldo Medina no antigo WC Público, que é, no fundo, é a galeria mais pequena de Lisboa. Exatamente, não é uma ideia mesmo muito gira, e para além disso a Junta também tem uma exposição da Paula Reco, com retratos da Paula Reco, e que todos são espaços que vão estar abertos durante toda a semana e que não têm limite de entrada e, portanto, pode-se usufruir. Muito Mas bem. uma coisa é certa, João, isto não vai ser a primeira iniciativa, ou seja, nós vamos ter muito mais iniciativas a correr ao longo do ano, muito giras. Portanto, convido mesmo as pessoas a estarem atentas ao site, às redes sociais. E para o ano haverá certamente uma segunda Open Week, porque esta Open Week teve um sucesso que superou até as nossas expectativas. E, portanto, vamos ter mais eventos. Tens o programa à tua frente ou não, Rita? Passa um bocadinho comigo aqui em várias coisas que estão aqui planeadas. Por exemplo, esta Burberry, que vai ter esta ação de styling personalizado. Então, passando aqui alguns dos eventos, porque são muitos. São muitos, sim, mas... São muitos e muito diferentes. Eu acho que é isso que também faz sentido. Vamos só dizer de que é que vai constar, mesmo sem pôr datas nem nada. Uma ação de styling a acontecer,
Personalizado, não é? Quem se inscreveu tem direito a pessoa... Exatamente. A Delta tem uma coisa, tem um workshop interessantíssimo sobre a história do café que e obviamente que terminará com uma degustação. Bem bom, este também escutou muito rapidamente. No Delta da Coffee House Experience. É um espaço, além de ser um espaço lindo. É um espaço mas quase todos os espaços são... Eles estão a fazer um trabalho incrível. São lindos. Trabalhar muito bem a marca. A Guest também vai ser uma música com DJ. Vamos ter um DJ e está aberto, portanto toda a gente pode ainda usufruir. Os eventos da Junta de Freguesia já referimos. Sim. O Hotel Heritage é um dos hotéis com mais história, um edifício E está ligado histórico. ao Amadeu, não sabia? As pessoas também vão... Absolutamente. As pessoas podem ficar a saber qual é a relação deste hotel com o Amadeu de Sousa Cardoso. Nesta visita guiada pela diretora do Museu de Arte Contemporânea. O Hotel Britânia, também do mesmo grupo, era o espaço de eleição da Natália Correia, que vivia em frente, em que os pratos de comida saíam em pratas, em taças de prato da casa dela, assim, uma coisa lindíssima. Eu ligo muito disso, da arquitetura do Cassiano Branco, não é? Absolutamente. Há prédios sempre extraordinários. Eu recomendo a visita a Maria João Bahia, dos espaços mais icónicos, a nossa criadora da associação, by the way, foi a Maria João Bahia, e vai ter um workshop. E tem uma loja com história, não é? Uma loja com história, loja só isso vale a pena a visita, não é? Lindíssima. O workshop de joalharia que ela vai fazer lá também. O Museu Medeiros e Almeida, um espaço incrível que muita gente não conhece e que eu convido a visitar. É um oásis no meio da cidade completamente. Mesmo. Vai ter uma visita guiada então aos segredos do mobiliário, até perder também. A Ródia Teixeira, famosíssimos alfaiates. Famosíssimos, e vão explicar como é que se faz uma peça por medida. Eu acho que vai ser interessantíssimo. Sim. Imagino estudantes de design ambiciosos de ver esta formação. Exatamente. O Hotel Sofitel foi uma surpresa também quando eu visitei. Tem imensas peças de arte contemporânea, portanto vai apresentar as várias obras que o hotel tem. É um espaço lindíssimo também. Sim. A Timberland. A Timberland também tem entrada livre e gratuita e tem ali um quiz com uma roda e um evento a acontecer durante os vários dias. As pessoas têm que saber curiosidades sobre a marca, vai ser giro. O Douane é um palácio inacreditável. Este Palácio da Anunciada tem uma história incrível. Tem 500 anos, este é dos condes da Ericeira, é muito bonito. Sobreviveu ao terremoto e, portanto, foi destruído e refeito e vale a pena mesmo visitar. Também tenho a oportunidade de conhecer. A TOTS tem aqui um evento sobre os famosos mocassins gomino. Também é um workshop. É um workshop, portanto é mesmo, como pode ver, João, são eventos muito variados. Este também da Torres, eu também já tinha referido, é aberto e é uma exposição que está a ver na Torres e, portanto, está aberto e pode ser visitado durante toda a semana por toda a gente. É engraçado porque são oportunidades únicas. Aqui vão expor a joalharia portuguesa da coleção privada da própria Torres Joalheiros, portanto é uma oportunidade a aproveitar sem dúvida, não é? Em vários dias. E por último, não menos importante, o Valverde, que é um espaço maravilhoso, tem agora um novo restaurante refeito, foi reconstruído, e um novo chefe de cozinha, e que vai dar aqui um workshop de culinária neste espaço icónico. Também tem-se um jardim, um pátio interior, é muito giro. Ou seja, no fundo era mostrar uma avenida. A ideia deste evento surgiu com desafiar os nossos associados a mostrem aquilo que as pessoas tipicamente não têm acesso. E tivemos uma adesão muito grande dos associados e agora ainda melhor também das pessoas que querem visitar, estrangeiros e portugueses que querem conhecer este outro lado da avenida. Há também muitos estrangeiros a inscreverem-se. Há alguns estrangeiros. O nosso site tudo é bilingue, não é? Portanto, temos tudo em inglês e em português. Há também bastante estrangeiros, mas também nós queremos mostrar que a avenida é um espaço para todos, e não só para estrangeiros, mas também para portugueses. E hoje em dia temos, felizmente, muitos portugueses a ir aos espetáculos, a ir aos restaurantes e, obviamente, a frequentar os espaços, as lojas, etc. E era engraçado também, vocês têm alguma hipótese de, num futuro, integrarem-se, por exemplo, com aquele do Open House? O Open House vai acontecer, acontece agora este ano, entre 13 e 14 de maio. Há casas que normalmente estão fechadas, ou edifícios icónicos, e que eles abrem com visitas guiadas. E, portanto, aí nesse aspecto, pode fazer todo o sentido. Nós já temos tido alguma colaboração com, seja programações de eventos, seja outras associações. Nós trabalhamos de uma forma muito próxima com a Associação Real Mais do Príncipe Real. Portanto, o objetivo é criar sinergias, ou seja, nós não queremos fechar, queremos é abrir o espectro. Claro. Portanto, acho que é super interessante. Rita, estive a fazer as contas, são inúmeros os edifícios classificados naquela zona, imensos prémios do Almor, que eu estou a pensar, a Casa Lambertini, o Hotel Vitória. Aí se calhar é difícil entrar, porque apesar de ser do Cassiano Branco, um edifício lindo, é um centro de trabalho do PCP, dificilmente se calhar abririam. Esse se calhar é mais difícil de entrar. Sim. Mas está ao lado. Mas tem estes, o do Parque Meier, há tanta coisa que podem visitar e que é tão bonito, o edifício Lambertini, o Cinema Tivoli também faz visitas guiadas agora, vai
fazer 100 anos para o ano que Não, vem. o Teatro Tivoli vai ter aqui uma história incrível a Para o ano acontecer. faz 100 anos, não é? Já estão, 100 aliás, a anos marcar visitas e tem coisas. um projeto, um Incrível, programa de animação. inacreditável, mesmo muita coisa. O edifício do Diário de Notícias também, que foi todo transformado Sim, com aqueles sem dúvida. 34 apartamentos de luxo, tem os frescos do Almada Negreiros. Vocês são uma galeria ao ar livre também. Absolutamente. E também naquelas Absolutamente. entradas. Aqueles têm que convencer o Paulo Batista, por exemplo, Paulo Batista com 3 T's, eu digo sempre. Na Rodrigues Sampaio, o alfaiate da Seleção Nacional, muitos estrangeiros vão querer com certeza Mas é verdade, conhecer. é verdade. Ele é logo ali atrás, porque a Rodrigues Sampaio pertence à vossa área. Sim, é verdade. E é realmente e também deve ser uma visita, ele é, além de ser uma pessoa extraordinária, também deve ser uma visita engraçada de fazer com ele, algum workshop que eu pudesse inventar era giro. O próprio Palácio Foz também merece visitas. Pois tem Porque toda a razão. vocês, os marqueses até aos restauradores, aquilo tudo é Avenida da Liberdade para mim. Hoje em dia não é? somos 72 associados, nós podíamos amanhã ser 2 ou 3 vezes mais, porque os espaços são o limite entre os escritórios e os... Há realmente um limite, e há coisas incríveis que nós nem sequer sabemos que estão lá. Ontem, por acaso, tive a oportunidade de visitar um gabinete de dentistas ali, que também são nossos associados, e não imagina, é uma escola de dentista internacional, recebem têm 68 nacionalidades entre os clientes, e tudo ali na Avenida da Liberdade, num dos edifícios que eu desconhecia. Exatamente, E é assim, ainda um há projeto muito incrível. mais segredos. Fazem turismo turismo de saúde. E muito giro mesmo. E há países quase que se aguentam com o turismo de saúde. E Portugal eu não fazia importante. ideia, mas em Portugal é uma coisa que também está a começar e que está com força. Seria engraçado também um dia planearem mais tarde uma visita que era agir com alguém que soubesse muito sobre isto. Das estátuas, fazer um percurso das estátuas. Por acaso é uma coisa que já falámos sobre isso, ainda desde não o aconteceu. Rui Chaves ali, aquele da frente da PLMJ, que a PLMJ ofereceu, até ao Marquês e aos restauradores, aquela calçada do João Abel Manta, o monumento aos mortos, tão antigo, com quase 100 anos. E as pessoas que lá estão representadas, naqueles bustos ao longo da avenida, só isso dá uma história fabulosa. Parando nos quiosques, nas esplanadas. E por isso é que merece hoje em dia eu acho que há visita museu a céu aberto. É um museu a céu aberto e é um potencial enorme de ter os roteiros turísticos a passarem pela avenida. Exatamente. E não só às vezes apanharem ali os turistas e saírem. Exatamente. Não, e passarem e ficarem e mostrar essa história toda. Eu acho que isso vai acontecer. Isto também é importante para revitalizar, se calhar, aquele comércio local. Achas que sim? Eu acho que sim, ou seja, nós acho que sim, acho que obviamente é um destino de eleição de muitas marcas internacionais, sim. Mas há marcas portuguesas, tem um Luís Onofre, uma Fátima Lopes que também abriu até recentemente, e portanto eu acho que há potencial de haver comércio local e também marcas portuguesas de renome internacional entrarem. Nós connosco temos o Tony Miranda, que é um costureiro muito antigo e muito importante, e também a Maria João Bahia, não é? Claro. Uma marca, a nossa joalheira famosíssima. Muito eu estou a ver esta Avenida Open um dia a fazer também workshops culinários ao ar livre, cá fora. A fazer... É possível, o João está-nos a dar aqui bastante, bastantes ideias. Nesta altura do ano, que o tempo já está bom, não sei o quê, e ali à sombra também, deve ser uma coisa engraçada, as pessoas também aprenderem algumas coisas típicas portuguesas, se calhar, porque não, estrangeiros e portugueses, aprenderem a ser ali ao vivo. Uma excelente Eu ideia. estou a pensar porque há a Feira do Livro agora que passou para o parque, não é? E portanto, mas antigamente era ali e havia muita parte das comidas também que era muito curioso, as pessoas estavam ali entretidas e às vezes víamos coisas a acontecer e isso era muito giro. Nós o ano passado já fizemos o primeiro roteiro gastronómico e portanto juntámos ali e comunicámos muito e convidámos os restaurantes a terem um prato para aquela semana. Este ano vai haver outra vez esta iniciativa em setembro. Não pensámos em trazê-la para a rua, mas why not? Se calhar pode ser um desafio interessante a trazer. Tu moras no Porto, basicamente. Neste momento, agora é uma pergunta à parte. Isto podia-se fazer na Avenida dos Aliados ou uma coisa assim, ou não? Por acaso eu também já pensei nisso, ou seja, para já eu acho que o timing não seria agora. Porquê? Porque a Avenida dos Aliados está toda em obras, está com o metro, mas eu acho que era muito interessante e acho mesmo que esta questão do associativismo pode ser feita em várias artérias. Portanto, como eu referi, existe uma associação no Príncipe Real, existe uma associação também no Rossio. Eu por acaso não falei ainda muito diretamente com essa associação, mas é uma questão de tempo e disso acontecer. Mas efetivamente faz todo o sentido haver esta junção dos vários espaços. Pink Street, na Rua Castilho, por exemplo, havia uma coisa que era a Pink Street também. Mas acho que já não existe, por acaso. Saíram dali alguns lojistas, alguns vieram para a Avenida da Liberdade e eu penso que essa associação já não existe. Mas eu acho que é excelente acontecer. Eu lembro que ligava às ruas, a rua ficava toda decorada para aquele dia. Acho que isso faz mesmo bem, porque convida as pessoas a virem aos seus espaços, não é? Exatamente, e visitar as lojas por dentro e não sei o quê. E depois poder entrar aqui. Então, afinal de contas, o Cristiano Ronaldo também tem ali um apartamento à frente, em cima do Louis Vuitton. Sim, senhora. Não, isso acho mais difícil que pudesse visitar, mas pronto. Mas ele é nosso cliente, ele é cliente de vários espaços nossos. Já ouvimos
várias vezes ali pela avenida. E, portanto, é uma ideia fantástica que vai decorrer, então, tu estás muito, muito apostada no sucesso desta Open Week. Para mim o sucesso foi a adesão, primeiro dos associados, com as propostas incríveis que fizeram, e depois com o facto de algumas lotações terem escutado nos primeiros dias, não é? E, portanto, agora convido as pessoas, efetivamente, a acompanharem os vários projetos. Nós este ano vamos ter muita coisa a acontecer, e porque é ótimo realmente que as pessoas descubram o que é que a sua cidade tem para oferecer, porque muitas vezes passamos por espaços e nem sabemos o que é que está a acontecer ali. E quanto a ti, Rita, vais agora, quando é que é a tua próxima grande maratona que tu vais agora Então correr? é assim, eu inscrevi-me, o desafio deste ano é fazer Valência, não é uma das maiores maratonas, mas é uma maratona perto. Eu Tóquio corri bastante devagar, filo também com uma amiga minha, e portanto fomos juntas até ao final, isso é muito importante. Isso nunca vos preocupa o tempo, pois não estás preocupada com isso? Não é muito importante, eu acho que assim, quando se corre muito rápido, obviamente que há ali um bocadinho mais de rigor com o tempo. Quando se corre devagar é mesmo para terminar, e sobretudo neste caso foi pela amizade que temos, era a última maratona desta minha amiga, então fiz questão de acompanhar até o fim. Portanto, a próxima, o objetivo era fazer um bocadinho mais rápido. Agora, a Valência é uma cidade muito gira. Há outro amigo que também corre maratonas e que vive lá, e portanto o objetivo é ir a Valência este ano. Ok. Corra tudo bem contigo, corra tudo bem com essas maratonas. Realmente, maratona também é o que tu fazes de um lado para o outro, a anunciar esta Avenida Open Week. Eu tenho que desejar que corra tudo bem. Muito Rita obrigada. Silvério Marques, quero agradecer muito a tua disponibilidade em vir aqui ao Observador, falar desta iniciativa tão curiosa, esta Avenida Open Week, que vai decorrer então entre 6 e 12 de maio, nesta artéria mais icónica da cidade de Lisboa. Assim já sabe, vai haver exposições, workshops, visitas guiadas, gratuitas na Avenida da Liberdade. Inscreva-se no que ainda puder assistir, vá àquelas que são abertas e que podem sempre saber. Esteja atento ao site da Avenida, porque se este ano não conseguiu ir a alguma, para o ano vai conseguir com certeza, e esperemos que tudo corra bem. Rita, muito obrigado por teres vindo. Muito obrigado, João. Gostei imenso de conversar contigo. Obrigada.